A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas. Primeiro, o que é irradiação? Irradiação é quando uma espécie se espalha e muitas vezes ele acaba formando novas espécies. Então, quando um grupo, uma população começa a se irradiar, se espalhar em um determinado local, com o passar do tempo, né, a gente está falando aí de milhares de anos, você vai surgindo, vai acontecendo o surgimento de várias espécies. Então, essa irradiação e sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores. Beleza, isso é verdade, né? As angiospermas são as únicas plantas que produzem flores, né? As gimnospermas não produzem flores. Você tem ali o órgão sexual, os estróbilos, que não é uma flor. Principalmente os insetos que vão fazer essa polinização. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Então o inseto não faz isso de graça, né? O que atrai ele na flor é o alimento. Já tem ali o néctar, por exemplo, é muito nutritivo para os insetos, como também as cores também acabam atraindo os insetos. Eles são curiosos por cores vivas. Para as angiospermas, então agora para a pergunta em relação às angiospermas, essa coevolução, ou seja, à medida que a flor foi evoluindo, que as angiospermas foram evoluindo, insetos que foram se alimentando desse néctar e acabando, né, por polinizar essas plantas, eles evoluíram também. Então isso a gente chama de coevolução. Então essa coevolução foi vantajosa por causa de quê? Letra A, por reduzir a ação de herbívoros. Então, produzir plantas diminuiu a quantidade de insetos ou animais que se alimentam de plantas? Não. Na verdade, eu acho que aumentou a ação deles, né? Você tem mais herbívoros agora ali, não sendo só atraído pelas flores, mas também por várias outras partes da planta, dependendo do herbívoro. Então, nada a ver. Letra B, reduzir a competição interespecífica entre as angiospermas, no caso. Não. Tá certo? Ela nunca vai acabar a competição interespecífica. Lembrando que é isso, competição interespecífica entre espécies diferentes. Sempre vai haver uma angiosperma, uma planta, uma espécie produz uma flor que atrai mais insetos e aquela outra que atrai menos vai ter que desenvolver uma flor que atraia mais. Então essa competição por mais insetos, por mais polinizadores vai continuar independentemente dessa coevolução. Então você sempre vai ter essa competição interespecífica. Não reduziu, não. Pelo contrário, né? Você surgiu mais um tipo de competição, que é para ver quem produz a flor que mais atrai, que mais vai fazer polinização. Letra C. Aumentar sua variabilidade genética. Então, quando surgiram as flores, isso aumentou, junto com a coevolução dos polinizadores, isso aumentou a variabilidade genética das plantas, das angiospermas? Faz sentido. Porque agora uma planta que está num local X e outra que está no local Y podem trocar gametas. O pólen pode chegar lá por insetos. E aí você tem uma variabilidade genética maior. Você tem cruzamentos diferentes ocorrendo porque os insetos vão estar para lá e para cá. Letra C. Beleza? Matou a questão. Por que não é D? Por que não é E? D. Aumentar a produção de pólen. A coevolução fez com que você aumentasse a produção de pólen? Não obrigatoriamente. Tá certo? Aumentar pólen custa mais, pode ser que você então vai precisar de mais nutrientes para fazer mais pólen. Ao mesmo tempo que produzir menos pólen, você acaba deixando mais, podendo fazer, deslocar esses nutrientes para produzir mais néctar, por exemplo. Então você pode ter uma diminuição de pólen ou uma maior produção de néctar, vai atrair mais insetos para os seus poucos pólens. Ou você aumenta o pólen, diminui o néctar, por exemplo, e você vai ter menos insetos, mas um único inseto que pousou ali se encheu de pólen. Então isso é muito variável. Isso não quer dizer que houve um aumento da produção de grão de pólen. Tem plantas, inclusive hoje, que produzem pouquíssimo pólen. Já outros que produzem muito. Então essa coevolução não necessariamente causou o aumento da produção dos grãos de pólen. Beleza? Tanto aumento como diminuição. Varia muito de espécie para espécie. Essa coevolução aumentou a independência da água para a reprodução. Não teve nada a ver, né? A planta precisou de menos água. Não, pelo contrário, até certa forma, né? Desenvolver flores para produzir néctar, você acaba precisando de mais água, né? Mais açúcar vai ter que ser produzido por fotossíntese. Para fazer fotossíntese, você precisa ter água, tá certo? Então, na verdade, meio que aumentou a dependência. Um pouquinho, mas pouca coisa, quase que não conta. Ok?